Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, pedido de exigência no INSS. Estamos falando aqui com relação, por exemplo, à análise documental. O que é isso? O INSS pode fazer uma revisão do seu benefício sem mesmo você saber. Aquele negócio de convocação, por exemplo, de revisão e pente fino por uma perícia presencial ainda existe, tá? Tanto é que todo dia nas agências aí do INSS você vê segurados passando por perícia, tá? E muitos benefícios sendo aí indeferidos, tá? Muitos benefícios sendo negados, né? Que são aqueles primeiros pedidos. Isso está acontecendo diariamente. Mas hoje existe uma outra forma de se fazer um pente fino, uma revisão, que é através da documentação. Então você pode estar passando aí por uma revisão, por um pente fino documental, sem mesmo saber. E o que acontece quando o INSS faz essa avaliação de documentação? Geralmente ele pode encontrar, por exemplo, alguma informação faltante, a falta de algum documento. Então, nesses casos, o que o INSS faz? Ele tem que sanar isso, porque senão ele alega que pode ser uma concessão fraudada de um benefício. Ele abre exigência. O que é exigência? Exigência é o INSS que constatou que existe uma falta de informação ou algum documento faltante e foi concedido um pedido de benefício que não poderia ter sido feito. É o que eu falei, pode ser considerado fraude. Nesses casos, esse segurado tem 30 dias para sanar essa exigência. Mas como você fica sabendo disso? Ou o INSS pode entrar em contato com você através de um e-mail ou uma ligação, ou então pelo portal Meu INSS. Tanto é que dentro do portal Meu INSS existe o ícone, cumprimento de exigência. É exatamente para isso, para que o segurado tenha uma ferramenta para saber se existe alguma exigência. Já pensou? Você está tranquilo recebendo seu benefício, aí você chega no banco, principalmente nessa época aqui, né? Nós vamos começar agora o 2024, chega no banco, tá lá, sem nenhum pagamento. Quando você foi ver, era uma exigência aberta que você não cumpriu no prazo de 30 dias. Então a gente sempre lembra aqui, utilize a ferramenta portal Meu INSS. Tanto no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, no seu PC. Não é uma ferramenta que é para agradar o INSS. Não, é uma ferramenta essencial para todo segurado. Por quê? Porque ali você tem disponível diversos serviços, inclusive dessa importância de você ter um acompanhamento, por exemplo, na análise que está acontecendo no seu benefício, de você poder enviar um documento para evitar que o seu pagamento seja suspenso. Você tem simulador de aposentadoria, você tem extrato do CNIS, né, que é todo o seu histórico, desde que quando você começou a trabalhar. Você tem extrato de empréstimos consignados, você tem extrato de pagamento, você consegue fazer pedido de perícia, pedidos de várias coisas. São diversos ícones, quer dizer, antigamente, antes de existir o portal, você era obrigado a ir na agência e você perdia o dia inteiro para fazer isso. Hoje é muito simples. Da sala da sua casa, a qualquer horário, pegou o smartphone na mão, você consegue fazer tudo isso. Então é essencial prestar atenção, principalmente nesse ícone cumprimento de exigência. A cada uma semana, a cada 2 semanas, dá uma olhadinha. Abre o portal Meu INSS. Não custa nada. Você não paga para verificar. E vê lá se está tudo correto, se o INSS pediu alguma exigência. Acompanhe. É o que eu sempre falo, pessoal. O INSS não está preocupado se você vai ter benefício, se você vai ter como sustentar a sua família ou não. A preocupação é sua. Então você tem que prestar atenção nesses dados. Como quando nós passamos conteúdos aqui como esse. Quem não presta atenção acaba perdendo oportunidades de não passar por certas situações dentro do INSS. Porque, eu não tenho paciência de assistir o vídeo, não. Gozado que não assiste um vídeo aqui que é de interesse da pessoa, mas passa 2 horas assistindo um programa de televisão que só fala mal da vida dos outros. Quer dizer, dá para entender algo assim? Passa 2 horas assistindo um programa, uma porcaria na televisão, que não traz nenhum benefício, não traz nada de bom. Agora 15 minutos para aprender como resolver um problema que está... não, aí eu não tenho paciência. Quer dizer, nós também temos que mudar a forma nossa de pensamento, né, gente? Isso não é uma crítica, ninguém aqui é perfeito, mas presta atenção nesses detalhes, né? Procure somente algo que vai acrescentar alguma coisa para você.
né? Não adianta você dar valor a besteiras e o que realmente é essencial você diz não ter paciência, tá? O vídeo é muito importante, tem muita informação, tá? Principalmente com relação a pedidos da INSS, a cumprimento de exigência, a pente fino, nós vamos falar de tudo isso, tá? De recursos que você deve utilizar, tudo que você precisa saber. Então assista o vídeo com muita atenção. Mas muitas vezes você acha que você está com a documentação completa. Você tem laudo, você tem histórico cirúrgico, você tem exames, você tem relatórios, você tem receituários médicos. Tudo isso são requisitos necessários no caso aí para você comprovar que tem direito a um benefício por incapacidade e mesmo assim é uma negativa do INSS. Como acontece isso e por que será que acontece, tá? Bom, quando um recurso no INSS é negado, tá? O benefício pode ter sido negado pela ausência de algum documento, o não cumprimento de exigência, a falta de carência ou ainda um erro do INSS, né? Ô pessoal, olha aí, o INSS errar, será que isso acontece? Será que o INSS também é justo nas suas decisões? O que acontece se você não cumprir exigência, tá? Se você perceber que não conseguirá cumprir a exigência, você não sabe que é a exigência, nós vamos aqui decorrer sobre esse assunto dentro desse vídeo, então não perca, tá? Você poderá solicitar ao INSS a prorrogação desse prazo por mais 30 dias, tá? Após solicitar essa prorrogação, o INSS vai avaliar se ela é possível ou não. Segundo a Lei de Processos, né, 9.784 e 1999, para analisar esse prazo, o INSS tem 30 dias, tá? Para ele dizer se é possível ou não. Se o INSS negar o requerimento por erro ou por falta de documento, você pode apresentar um recurso ou uma ação judicial, tá? Por que o INSS às vezes nega tudo, né? Você entra com recurso, fez o pedido do benefício, negou, você entrou com recurso, negou. Bom, por incrível que pareça, este é um fator comum que sempre ocorre. Agora, olha o motivo. A empresa que você trabalha ou trabalhou pode não ter contribuído corretamente para o INSS, mesmo se você ainda tem a carteira assinada, tá? Dessa forma, os seus períodos de contribuição poderão estar em casos de não ser contabilizados pelo INSS e o seu pedido será negado. Olha aí, pessoal, antigamente, né, há um bom tempo atrás, a empresa era obrigada a fazer todos os meses o depósito do INSS, tá? Como do FGTS. De um governo, tá, anterior, o governo Fernando Henrique, o que aconteceu? Foi assinada uma lei que as empresas não tinham mais essa obrigação. E o que acontece? Essa obrigação passou a ser quando é feita a rescisão. Aí a empresa faz um ajuste total. Então tirou essa obrigação da empresa de pagar essas contas. E muitas também atrasam o INSS. Nesses casos, você fala, bom, eu tenho toda a documentação, todos os requisitos, todos os laudos, tudo está aqui comigo. A carência também. Quando você for ver, não está contabilizado, no caso, dentro do CNIS, que é o seu histórico de contribuições desde quando você entrou na primeira empresa, a primeira contribuição que você fez pelo INSS. Nesses casos, o INSS nega tudo. Por quê? Porque você não tem a carência, não tem a qualidade de segurado. É incrível uma notícia como essa, mas acontece diariamente isso, pessoal. Bom, de modo geral, mediante a negativa do INSS, quando você solicita um pedido aí de um benefício, pode ser uma aposentadoria, uma pensão, um auxílio-doença. Em outras palavras, tá? O termo indeferimento nada mais é que foi uma negativa do INSS, tá? A solicitação de recurso ela deve ser feita diretamente pela Central 135 ou pelo portal Meu INSS, que nós sempre falamos que é uma ferramenta essencial aqui para todo segurado. Lembrando que existe um prazo, tá, pessoal? A partir do momento que você soube do indeferimento, você tem 30 dias para entrar com algum recurso para tentar reverter essa situação. Você pode, como nós falamos, tentar dentro do próprio INSS ou judicialmente, tá? Normalmente, a melhor alternativa é entrar com ação judicial. Por quê? Porque na ação judicial você vai levar um tempo maior do que o INSS, mas a probabilidade de você conseguir reverter essa situação é bem maior. Você passa por uma perícia judicial, aonde o perito não tem vínculos como o INSS, diferentemente do perito do INSS, que é um empregado do INSS, né? Então ele tem um vínculo muito forte, que o INSS é o patrão dele.
E ele não vai puxar a sardinha, no caso, para o teu lado, ele vai puxar para o lado do patrão, que é quem paga, né? Mas, na verdade, quem paga somos nós, contribuintes. Mas quem passa o dinheiro é o INSS. Então, nesses casos, você pode ir diretamente para a Justiça. Né? Prazo para iniciar pagamento de benefícios, tanto no INSS, como também depois de uma sentença judicial, né? Isso é uma coisa muito importante para todo segurado, né? Porque, infelizmente, o INSS muitas vezes não cumpre algumas decisões e esse segurado fica sem renda e fica aguardando. Então, a expectativa é que quando você entra, por exemplo, com um pedido no INSS, que você possa receber o seu salário, né, o seu benefício o mais rápido possível. Por quê? Porque as contas de casa não esperam, né, meu amigo? A alimentação da família, as responsabilidades, elas não podem ficar aguardando a boa vontade, né? E muitas vezes dentro da justiça também sai a sentença e é uma dor de cabeça, né? Porque o INSS acaba deixando às vezes de cumprir algumas sentenças judiciais e deixa o segurado numa situação muito difícil. Na justiça, a chance de sucesso, por exemplo, de uma ação de auxílio, doença ou de aposentadoria é maior em relação aos benefícios negados, tá? A análise quantitativa das decisões judiciais indica que os casos, né, que tratam de perícia administrativa, né, no caso dentro do INSS, tem 35% de pontos percentuais a mais de probabilidade de sucesso, tá? Isso foi feito uma pesquisa com relação a isso. Benefício concedido judicialmente é aqueles que foram conquistados através de uma demanda judicial, tá? Normalmente após uma recusa de concessão dentro do INSS. Ao tentar obter um benefício de aposentadoria, por exemplo, é preciso realizar junto ao INSS antes de ajuizar o processo judicial. Assim, o INSS tem o prazo de 90 dias. Esse prazo varia conforme a urgência de cada benefício. Olha aí, pessoal. Isso está dizendo que você não pode, por exemplo, procurar a justiça antes de você ter uma negativa dentro do INSS, tá? Você, por exemplo, sofreu um acidente ou uma lesão e já vai direto na Justiça Federal pedir o seu benefício. Não. É necessário pelo menos você ter 15 dias de afastamento, que é responsabilidade da empresa, né? Nós já falamos que esses 15 dias, ele não precisa ser corridos, tá? Você não precisa ter um atestado de 15 dias. Você pode ter vários atestados, né? De 5 dias, 2 dias, 3 dias, 10 dias, desde que esses atestados estejam dentro de um prazo de 60 dias e sejam pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo CID da doença, você pode unir todos esses atestados. Dando os 15 dias, você já pode pedir um benefício dentro do INSS. A responsabilidade de pagamento desses 15 primeiros dias é a cargo da empresa, tá, pessoal? A grande maioria dos casos, né, o recurso cabível é a apelação dentro da justiça, né? Dependendo do seu caso e da área do direito em que o seu problema está envolvido, esse recurso pode ter diferença, né? O processo andará de outra maneira, tá? Desse modo, seu advogado vai ter que entrar aí, no caso, com uma apelação a partir de uma petição já no primeiro grau, tá? Quando você tiver algum problema. Quando dois processos apresentam, por exemplo, a mesma causa, né, do mesmo pedido, configura-se a lista de pendência que leva à extinção, por exemplo, do segundo processo, sem mesmo chegar a julgamento do pleito. Quer dizer, não dá para você ter dois processos dentro da justiça pela mesma causa. Muita gente faz isso, né? Tem um auxílio-doença e quer abrir outro processo de auxílio-doença, tá? Não tem condições, tá? Isso está previsto dentro do artigo 337 do Código de Processo Civil. Quando você entra com um pedido, por exemplo, aí dentro do INSS, ele tem prazo, por exemplo, para negar ou conceder o seu benefício. Nas decisões judiciais também, tá? O que chamamos aí de implantação de benefícios, tá? O INSS tem 30 dias, mas pode estender 45, né? Para começar a pagar esse beneficiário, tá? A sentença dentro do processo saiu favorável a você, o INSS tem prazo para implantação e começar os pagamentos, não é quando ele quer, não. Nesses casos, né, por exemplo, se você quiser acompanhar o andamento do seu processo, saber mais, consultar todo o andamento, basta você entrar no site aí do tribunal, tá? Do TRF da sua região, aonde está tramitando o seu processo, e você vai ter todas as informações. Caso você tenha um advogado, esse advogado ele é obrigado a lhe passar todo o acompanhamento processual, tá? Nós sempre falamos, né, que um processo judicial ele não é uma coisa simples, né, pessoal? Você já vem inseguro, já vem angustiado, estressado porque os seus direitos foram negados
dentro do INSS e só sobrou a justiça, no caso, para você recorrer. Dentro do INSS, você não precisa usar todos os dispositivos, no caso aí, para poder depois entrar com ação judicial. Não. No primeiro pedido que você fizer dentro do INSS e houver um indeferimento, já te dá abertura, né? Já te dá elementos para você procurar a justiça. É claro que você pode utilizar todos os benefícios, todos os dispositivos dentro do INSS, porque fica muito mais rápido e prático, né, para você resolver as coisas dentro do INSS, mas é muito difícil, tá, pessoal? Por exemplo, um requerimento, o INSS deixa de cumprir o prazo de análise, você entrar na junta de recurso, pode demorar até 2 anos para ter o julgamento, tá? E você não precisa ficar aguardando nesse caso, você pode entrar com a ação, mesmo que você ainda não tenha tido resposta dentro da junta de recursos, tá? O prazo para o INSS recorrer, por exemplo, de uma sentença judicial é de 30 dias, tá? Está no artigo 10 da lei número 9.469 de 1997. É bem simples, como nós falamos, você consultar o andamento do seu processo, principalmente quando o INSS não cumpre decisões, tá, do juiz, tá? É possível que o INSS seja até multado. Isso acontece porque ele descumpre a decisão judicial. Não é só dentro do órgão, ele descumpre também decisões da justiça, tá? Nesses casos, se você estiver sendo prejudicado, além da multa que o INSS pode ter por cada dia que ele deixar de cumprir a decisão judicial, você também pode ingressar com uma ação pedindo danos morais. Por quê? Porque você está colocando aí, no caso, a sustentabilidade da sua família, o pagamento das suas contas, a compra de um remédio, em risco, por irresponsabilidade do INSS. Isso não só se você estiver na justiça, dentro do próprio INSS, um perito que negou um benefício de maneira irregular, cabe aí um processo de danos morais. O prazo para o INSS iniciar o pagamento, nós falamos, é 45 dias corridos, de acordo com o regulamento e decreto, né, 3.048 de 1999, tá, onde o INSS ele tem 45 dias, mas olha que coisa, né, ele pode estender esse prazo também por mais 45 dias, caso ele tenha uma justificativa. E nesse período, 90 dias. Como fica o segurado nessas condições, né? Quando é o segurado que precisa de mais tempo, ele não tem esse recurso de estender o prazo, né? Gozado isso, né? Se o seu benefício, por exemplo, for de auxílio-doença, lembre que esse benefício não vale para toda a vida, tá, pessoal? Na sentença, ele pode ter um prazo certo. É quem entrou, por exemplo, na justiça, pedindo aí o benefício de incapacidade temporária que foi negado dentro do INSS, tá? Nós já falamos que existe, né, o DCB na carta de concessão. Caso não exista esse DCB, essa sigla significa data de cessação do benefício, esse benefício de auxílio-doença ele vai valer somente por 120 dias. Caso você precise de mais tempo para se recuperar, você pode entrar dentro do INSS com pedidos de prorrogação, tá? Somente se você estiver recebendo o benefício, existe essa possibilidade de prorrogação, tá? Em outros casos, você tem que entrar com requerimento e na junta de recursos. Quando você entra com processo judicial, sempre gera atrasados. Por quê? Porque você já foi na justiça pleitear, né, uma ação pedindo para restabelecer ou para conceder esse benefício que é o seu direito. Então você já teria direito a recebimento desse benefício desde lá da data do indeferimento. Você entrou na justiça, um processo judicial, ele demora de 18 a 24 meses. Você precisa ter toda uma documentação atualizada, em ordem, laudo médico com o seu nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o CID da doença, tudo o que você tiver de elementos para anexar no processo é muito importante. Por exemplo, histórico cirúrgico, relatórios, exames, laudos de tratamentos que você fez, os remédios que você tomou, é muito importante. Por quê? Porque você vai passar, no caso, por uma perícia judicial. Nessa perícia judicial, esse perito é como o INSS, ele vai fazer uma avaliação da documentação e uma avaliação em você, no caso da sua situação de saúde, tá? Pode ser favorável ou não. Esses documentos, eles são sempre importantes, por quê? Porque o juiz, mesmo que o laudo seja desfavorável por esse perito judicial, o juiz pode tirar convicção a partir desses elementos, que são a documentação que você enviou anexada no processo. Ele vai comparar com a lei, ele vai ver o que diz a lei, e ali ele pode chegar à conclusão que o laudo pericial, né, que esse laudo
que esse perito judicial fez, ele não tem justificativa, que o segurado ele tem direito sim ao benefício e mudar a sentença. É a mesma coisa que recurso do INSS, tá? Depois da sentença judicial, o INSS tem 10 dias, por exemplo, de prazo para recorrer. Caso ele não recorra, ou deixe para recorrer depois desse prazo, o juiz pode simplesmente ignorar esse recurso. Como nós falamos dos atrasados, né? Você vai ter direito desde lá do primeiro indeferimento que houve dentro do INSS, e esse dinheiro ele é pago em duas situações. Ou requisições de pequeno valor, tá? Que são as mais conhecidas como RPV, que demoram em média aí 60 dias para receber. Você vai receber uma carta, né, da Justiça, sendo a decisão favorável, dizendo o banco que está, a conta que está, o valor, qual foi os cálculos e a data que vai estar disponível. A partir dessa data, você compareça na agência com um documento oficial, com foto é necessário, tá? E faça a movimentação desse dinheiro. As RPVs, elas são pagas quando, por exemplo, esse montante de atrasados não ultrapassa 60 salários mínimos. Acima de 60 salários mínimos, já são pagos em precatórios, que são títulos do governo, né? Demora aí, por exemplo, 1 ano para você receber. Por quê? Porque é anual a liberação que o governo faz desses títulos, tá? Caso, por exemplo, chegue no INSS a sentença também da implantação do benefício depois do fechamento da folha na data prévia, você vai ter pagamento somente depois de 1 mês. Por isso que nós falamos que o INSS tem 45 dias para implantar o benefício, tá? A justiça é sempre um recurso para aquele segurado que se sentir injustiçado, lesado e com os seus direitos negados dentro do INSS. Não se envergonhe, procure sempre seus direitos. Se tiver dúvida, um advogado especializado em previdência é sempre muito útil, tá? Mas você vai ter que pagar, no caso, honorários, tá? Mas você pode entrar num acordo, conversar com o seu advogado. Por quê? Porque é um processo judicial, é a última instância que você pode recorrer para garantir os seus direitos no INSS. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham tido informações importantes, esclarecedoras, tirado suas dúvidas. O conhecimento que nós passamos aqui é muito importante. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos, que são diários, e sempre nós vamos trazer informações que pode ser aquela que vai ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses no INSS e você não encontra uma solução. Mas nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre bem informado, atualizado com tudo que está acontecendo. Você só tem a ganhar em se inscrever e é de graça, não paga nada.